Bem-vindos de volta às aulas de algoritmos numéricos aqui no canal do PET. Depois de um tempinho sem gravar, a gente vai retomar o assunto de resolução de sistemas lineares por métodos numéricos. Nessa aula a gente vai começar a falar sobre alguns métodos iterativos para a solução de sistemas lineares e a gente vai falar mais especificamente do método de Jacobi e de Gauss-Seidel. E a gente vai comparar os dois métodos no final do vídeo. Então a gente vai começar o vídeo fazendo as mesmas hipóteses que a gente vinha fazendo nos outros métodos que não eram iterativos, eram métodos diretos. A gente tem um sistema linear que pode ser escrito dessa forma, A sendo a nossa matriz dos coeficientes, B os nossos vetor termos independentes e x as variáveis. E A ela é inversível, de modo que esse sistema tem uma solução. Para esse método, a gente vai fazer uma decomposição diferente da decomposição que a gente fez no vídeo passado, LU, que era um produto entre duas matrizes. Nós vamos decompor A como uma soma de matrizes L, D e U, sendo que D é uma matriz diagonal, formada pela diagonal de A, L e U são matrizes triangulares, inferior e superior, respectivamente. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo. Se A é essa matriz preenchida com esses coeficientes, com esses valores, D vai ser simplesmente uma matriz diagonal com a diagonal de A. U vai ser uma matriz triangular superior com os termos da parte triangular superior de A. E L da mesma forma, só que a parte inferior. Então, se a gente reescreve o sistema fazendo essa substituição, a gente pode isolar a parcela da diagonal que multiplica x no primeiro membro da equação. E as outras parcelas vão para o segundo membro. Nesse método, que é iterativo, a gente começa com um valor qualquer de x e a gente vai fazendo uma atualização desse valor à medida que a gente vai concluindo o laço a cada passagem. Então, se a gente reescreve essa atualização com esses índices k e k mais 1, a gente fica com uma equação que tem essa cara. O que acontece? Nesse método, a gente tem um valor inicial que vai ser atualizado na primeira repetição do nosso laço. Na próxima repetição do laço, ele vai tomar o valor que foi atualizado e vai substituir naquele x que tem índice k. E ele vai ser multiplicado pela soma daquelas matrizes. Lembrando que U mais L é a matriz A, só que sem a diagonal. A diagonal foi zerada. Já a D ela é só a diagonal de A. Para encontrar a atualização de x, eu pego o vetor inicial ou o anterior, multiplico por U mais L, somo com B, e essa parcela U mais L é negativa, né? Porque eu passei para o outro lado da equação. E aí, então, eu divido pelo termo daquela diagonal. A inversa de uma diagonal, de uma matriz diagonal, é muito fácil, né? É só pegar todos os termos e inverter. Então, aqui tem uma outra forma escrita. A de cima ainda está representando por matrizes, só que ali eu só mostro que eu fiz a substituição, né? Eu chamei aquela soma de L mais U de S, só para simplificar na hora de escrever ali naquele somatório. Nessa segunda equação que está aparecendo na tela, eu mostro que a atualização de x, eu pego o termo que está todo do outro lado e divido por DI. Ali eu alterei os sinais. Para botar, eu evidenciei o sinal negativo, né, na equação. I seria as linhas de S e J as colunas. Então a gente vai percorrer dentro do laço com um outro laço as colunas da matriz S e as linhas do vetor x, do x anterior, né, de 1 até n, para poder fazer a atualização. E com B, a gente vai subtrair o valor daquela linha.
Isso é só uma forma de ver termo a termo, né? Os índices I no X representam cada X diferente que a gente tem no nosso vetor de solução ou de variáveis, né? E mais para frente a gente vai implementar essa equação para poder verificar a convergência do nosso método. Com esse método, a gente tem... Esse método ele apresenta algumas características em detrimento dos métodos anteriores. A primeira é que a inversa da matriz que a gente está multiplicando a nossa solução é a inversa de D. E como eu já falei, a inversa de D ela é bem fácil de ser encontrada. É só pegar os termos e inverter eles. A gente pode repetir esse processo, esse laço, quantas vezes a gente quiser. Só depende da nossa precisão. A gente, na hora de montar o código, vamos apresentar alguns critérios de parada que podem ser utilizados. Mas como a gente vai poder avaliar se o vetor solução encontrado pelo método é uma boa solução do nosso sistema? Ora, eu só tenho que substituir o valor do meu x que eu encontrei na equação ax igual a b. Se a vezes x for aproximadamente b, ou ax menos b for aproximadamente zero, então a gente encontrou uma boa solução para o sistema. A gente também pode avaliar a norma desse vetor que a gente encontrou, que é um método que é muito válido, porque aí a gente vai ter uma noção da dimensão do erro que a gente está gerando toda vez que a gente faz esses passos consecutivos para atualizar o valor de x. Então, as vantagens é que, como a gente pôde ver, a gente não precisou fazer eliminação de Gauss nenhuma vez, do jeito que a gente podia ter feito lá na decomposição LU, em que a gente faz a eliminação de Gauss uma vez para resolver o mesmo sistema várias vezes. Aqui a gente não usou a eliminação de Gauss em nenhum momento. O processamento por conta disso pode ser mais rápido, e o valor inicial pode ser qualquer vetor, inclusive o vetor nulo. A gente pode começar com o vetor 0, 0, 0, 0 e acabar convergindo para o vetor que a gente está buscando, ou para um vetor que é muito próximo do vetor que a gente está buscando. As desvantagens é que esse muito próximo indica, na verdade, para a gente uma parcela de erro que antes, nos métodos diretos, a gente não tinha. A gente sempre tem, em métodos computacionais, uma parcela de erro, só que lá, nos métodos diretos, essa parcela era decorrente da capacidade do meu computador, ou seja, era um erro de arredondamento. Aqui, esse erro ele é introduzido pelo método. Agora a gente vai falar sobre o método de Gauss-Seidel, ou Gauss-Seidel, ou não sei qual é a pronúncia correta, e a gente vai fazer um comparativo com o método anterior. Eles são métodos muito parecidos e a gente faz a mesma decomposição de A. Então, novamente, a gente vai fazer aquela hipótese A vezes x é igual a B e, da mesma forma, decompondo A em L, D e U. Dessa vez, no lado esquerdo da equação, a gente não vai isolar só o D. A gente vai somar D com L. E no outro lado da equação, a gente vai multiplicar o xk, que é o x anterior, por U. Então, no modelo iterativo, a gente tem essa equação. Xk mais 1 é sempre o vetor que eu estou atualizando e xk é o vetor que eu atualizei na passagem anterior. Reescrevendo essa equação, a gente tem uma equação matricial da forma da primeira. E aqui a gente entra no detalhe. Se a matriz que está multiplicando x, a D mais L, era uma matriz triangular com a nossa diagonal,
Então, o primeiro termo a gente vai resolver da mesma forma que a gente resolveu no método anterior, para encontrar o primeiro valor de x. Por isso que a gente tem uma linha a mais aqui, que repete a segunda, só que com valor de i para 1. E aí, depois que a gente encontra o primeiro valor, a gente vai fazer a substituição. Igual lá no método de Gauss, da eliminação de Gauss. Lá a gente fazia uma substituição retroativa. Aqui, se a gente isola do lado esquerdo da matriz AD mais a matriz superior, a gente também vai ter que fazer uma substituição retroativa. Só que se a gente isolar a matriz inferior, a nossa substituição ela vai ser de cima para baixo. E aí a gente vai substituir com os termos que a gente está encontrando à medida que a gente vai avançando na substituição. Ou seja, dentro desses parênteses aqui embaixo, existe um termo k mais 1 de x. Os valores de x que a gente está atualizando, eles já entram dentro do método atualizados, menos a parcela que está sendo multiplicada pela matriz U. E aí, da mesma forma, a gente divide pelo termo que está na diagonal, como a gente fez aqui em cima. E aí, a diferença entre os dois métodos é que no método anterior a gente atualizava e só no final da passagem do nosso laço a gente podia substituir o valor de x dentro do método. Agora o x atualizado está entrando na nossa equação. Isso vai garantir que a nossa convergência seja muito mais rápida, porque eu estou atualizando os termos usando a própria atualização. À medida que eu avanço na atualização, os meus termos ficam cada vez mais atualizados. Então isso gera um benefício para a gente, em termos de processamento. A gente pode fazer as mesmas observações que a gente fez até agora sobre o método iterativo, só que com o adicional da convergência, da questão da convergência ser muito mais rápida, por conta dessa atualização que está ocorrendo à medida que a gente vai encontrando os novos valores de x. Então, por essa aula é isso. No próximo vídeo a gente vai mostrar como é que a gente faz essa atualização. No próximo vídeo a gente vai mostrar como a gente faz essa implementação de um jeito bem simples. A gente vai construir as matrizes L, D e U e também resolver e comparar com os métodos diretos. Além disso, a gente vai fazer também uma comparação em termos de processamento, para mostrar que os métodos iterativos eles vão ser melhores do que os métodos diretos a partir de determinada dimensão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder nenhuma novidade aqui do canal.